Olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre as nossas vidas, amém? Vamos lá compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, esse projeto que o Senhor tem colocado ao meu coração neste mês de outubro rosa, mês dedicado à mulher, na qual eu creio e já disse, nos vídeos anteriores, eu sei que Deus tem grandes projetos preparados para cada uma de nós, porque nós somos abençoadas, lindas, princesas do Senhor, filhas de Deus, preciosas, valiosas, é isso que nós somos, amém? Essa é a nossa verdadeira identidade. Não aquela que foi forjada através das circunstâncias, através das dificuldades, das adversidades, da trajetória de vida que de repente cada uma de nós tenhamos vivido. E a exemplo dessa personagem na qual nós vamos estar falando neste momento, que nós venhamos sim tomar posse de toda a vida, de todo o poder e que nós não venhamos permitir que as circunstâncias venham determinar quem nós somos, porque a nossa verdadeira identidade é de filha de Deus, mulheres abençoadas. Então vamos lá? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, na qual eu creio que o Senhor ele vai falar com cada uma de nós, cada uma que tiver acesso a esse vídeo. No livro de 1 Samuel, capítulo 25, somente o versículo 2 e o versículo 3, vai dizer assim: E havia um homem Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosquiando suas ovelhas no Carmelo, e era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era o nome da mulher, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Amém? Como eu disse, nós estamos diante de uma personagem que nos dar um exemplo, é um exemplo a se seguir, mas também se torna um desafio para cada uma de nós. Por quê? Porque a Abigail foi uma mulher marcada pelo desapontamento, pelas dores, pela decepção, mas nem por isso Abigail perdeu, aleluia, o amor. Abigail perdeu a doçura, a mansidão. Pelo contrário, Abigail, ela teve a sabedoria, ela se permitiu ser conduzida, ser direcionada pelo próprio Deus para tomar as decisões mais sábias. E a maior delas, Abigail decidiu amar. Portanto, eu já quero dar um título aqui para nossa mensagem nesta manhã. Quando eu decido amar, eu tenho direção, eu me livro da morte e tenho lugar de honra. Foi isso que aconteceu com esta mulher tão abençoada, uma mulher com um ministério abençoado de promover a paz em um ambiente hostil, em um ambiente difícil, na qual nós acabamos de ler aqui. Era casada com um homem chamado Nabal, na qual a palavra do Senhor vai dizer que este homem era duro e maligno nas obras. Eu trouxe algumas características a mais aqui para que você possa entender o ambiente em que esta mulher ela viveu, mas como ela soube se posicionar, colocando o amor, colocando a paz, colocando sobre todas as coisas o perdão em prática, porque somente quem é guiada e permite que o Espírito de Deus flua na sua vida, consegue ter e manter as atitudes que essa mulher teve e manteve em situações tão difíceis, na qual traz e trouxe a ela desapontamento, dor e também frustração. Nabal, um homem que era filho de Belial, ele era desprezível, insensato, louco. O espírito de Nabal era inflexível e maligno, e ele era maligno nas suas ações. Era um homem que tinha essa malignidade em tudo que ele fazia, na forma de falar, na forma de proceder. Ele era mau caráter e era duro no seu trato, ou seja, na menor das hipóteses, ele era abusivo nas palavras. A Bíblia não vai dizer, mas eu creio que este homem ele era abusivo até nas atitudes dele, e além de tudo, ele era um homem alcoólatra. Então você consegue perceber uma mulher, Abigail, na qual seu nome, aleluia, tem por significado fonte de alegria, e não viveu exatamente isso?
Mas o que é mais lindo nela, o que me chama a atenção, e é um exemplo e é um desafio ao mesmo tempo para cada uma de nós, como lidar quando o desapontamento ele chega. O que seria o desapontamento? É um golpe esmagador à alma. Nos atinge bem fundo, afeta o nosso orgulho, despedaça os nossos sonhos, nossas esperanças e a nossa própria visão do que faz a vida valer a pena. Ou seja, quando o desapontamento chega, quando a decepção ela chega, se torna difícil a nossa trajetória, né? Ela ter o final, até mesmo o meio em que Deus projetou, se nós não soubermos nos posicionar como essa mulher, ela soube. Essa mulher, ela não permitiu que o caráter do seu marido, o caráter de Nabal, determinasse quem ela era. E somente quem está agarrado a Deus, como foi o caso dela, ela se agarrou a Deus e não permitiu que as circunstâncias, não permitiu que o caráter do esposo dela, que as atitudes, que as palavras viessem determinar quem ela era. Ou seja, Abigail, ela não se tornou vítima da circunstância, ela não tentou escapar da realidade dela, ela sabia a realidade que ela vivia. A palavra do Senhor vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Agora, daí a nós vencermos, vai depender de como nós vamos nos posicionar e aprender a lidar com essas aflições, com as dificuldades e as adversidades que vão acontecer no decorrer da nossa história. E no decorrer da história de Abigail, aconteceu, ela se casou com um homem que com certeza não foi pela própria escolha dela, porque antigamente os casamentos, os contratos de casamento eram feitos pelos pais, ou seja, não foi uma escolha de Abigail, mas ela estava lá naquele lugar, ela estava casada com esse homem que era insensato, que era louco, que as suas ações eram malignas. Mas o que aconteceu com Abigail? Ela não permitiu que as circunstâncias a arruinassem. Pelo contrário, ela decidiu crescer aonde ela foi plantada. E você, mulher? Eu não sei o que você tem vivido. Decida crescer aonde o Senhor se plantou. Não permita que as circunstâncias, as atitudes de alguém, as palavras de alguém venham determinar quem você é e nem arruinar a sua vida. Decida crescer. A palavra do Senhor no livro de Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 7 vai dizer assim, 17, eu é que sei o pensamento que penso sobre vós, pensamento de paz e não pensamento de mal, para vos dar o fim que desejais. Ei, você pode estar vivendo um momento muito difícil na sua vida. Você pode estar de repente vivendo, né, a exemplo dessa mulher, situações parecidas ou piores do que a dela, mas não se entregue. Não permita que as circunstâncias venham arruinar a sua vida. Não permita que o caráter e as atitudes ou as palavras de alguém venham determinar quem você é. Se posicione de maneira sábia, colocando o amor. O amor, a palavra do Senhor vai dizer que o amor, ele vai superar todas as coisas. O perdão, essa mulher, ela soube perdoar, ela soube agir nos momentos de dificuldade. E com isso, como intitulei essa mensagem, quando ela decidiu amar, ela teve a direção de Deus, ela, aleluia, se livrou da morte e também teve o lugar dela de honra. Porque Abigail, nos momentos difíceis da vida dela, ela manteve um espírito de doçura e mansidão, apesar da dureza tão adversa do seu esposo. E você ainda consegue manter esse espírito de doçura e de mansidão? Deixa eu te dizer uma coisa, Abigail tinha todos os motivos para ser uma mulher amarga, triste, rancorosa, fria, sem amor, mas ela decidiu amar, ela decidiu se posicionar, aleluia, sendo direcionada por Deus. Quando nós nos colocamos, ou como fez essa mulher, se agarramos a Deus, permitindo, aleluia, que Deus ele venha fluir a vida dele através de nossas vidas, sim, nós conseguimos nos posicionar de forma sábia em meio a tanta dor, em meio a tanta decepção, em meio ao desapontamento. Então, que essas atitudes, que o exemplo dessa mulher, que é um desafio para nós, aleluia, seja uma verdade, uma realidade para cada uma de nós. E outra coisa, ela desempenhou um papel tão importante, na qual é o nosso papel. Nós temos esse papel a desenvolver, que é tão especial e é tão fundamental na sociedade que nós estamos vivendo, de promover a paz.
Apesar de todas as dificuldades, entre outras características tão abençoadas dessa mulher, entre outras coisas, a capacidade que ela tinha, aleluia, de descomplicar a vida, de fazer dessa vida, de tornar essa vida mais simples, era maravilhosa. Uma mulher que evitava problemas e criava soluções. Ela não deixava se abater. Ela não ficou num canto, se entregou à solidão, se entregou a tantas coisas. Não, ela criava solução. Quando a morte foi decretada sobre a casa dela, por causa da insensatez do esposo, por causa da atitude errada do seu esposo, ela não se comportou como uma mulher rancorosa, vingativa. Não, ela colocou o amor acima de todas as coisas. Ela decidiu amar. Quando a morte foi decretada, porque é insensato, o Nabal, aquele homem louco, falou coisas terríveis com o rei Davi, agiu de maneira terrível. Quando aquela mulher, ela soube que havia morte sobre a casa dela, que a morte foi decretada sobre a casa dela, ela não permitiu, aleluia, que a destruição viesse sobre o lar dela, sobre a família dela, sobre, sobre a casa dela. Porque a morte foi decretada. Davi havia prometido exterminar tudo e todos daquela casa. Mas o posicionamento daquela mulher foi um posicionamento de humilhação. Porque em outra situação, de repente, qualquer uma de nós teria o seguinte comportamento: eu fui tão maltratada durante a minha vida toda. Deixa pra lá, deixa esse homem sofrer as consequências dos atos dele. Não. Abigail, como todas nós deveríamos fazer e tomar posse daquela palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Abigail fez exatamente isso. Ela se posicionou de uma forma como quem ama e teve esse bendito ministério que cada uma de nós temos de promover a paz. Esse ministério o Senhor nos deu, e é essa a nossa obrigação quanto mulheres de Deus, de promover a paz, seja em nossas igrejas, seja em nossas famílias, na sociedade. Nós estamos aqui para promover a paz e lidar com a vida de maneira simples, sendo orientadas e guiadas pelo Espírito de Deus, descomplicando, sabe, criando soluções e não problemas mesmo diante da dor. E eu quero terminar esta palavra do Senhor falando acerca de algumas atitudes. Abigail, quando ela decidiu se humilhar ao rei Davi, ela pega algumas provisões para levar ao rei e também aos seus homens, se humilhando diante de Davi. Mas eu acho interessante que ela vai levar as seguintes provisões, e eu quero aqui falar delas e aplicar para as nossas vidas de uma forma interessante. O Senhor falou comigo dessa forma e eu quero transmitir para vocês. Olha o que ela vai levar. Ao invés de se comportar como uma esposa rancorosa, ela decide amar, ela decide se humilhar, ela decide pagar um preço para a casa dela. E olha as provisões que ela vai levar e toma posse daquilo que eu vou te dizer neste momento, em nome de Jesus. No versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer que Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas, ou seja, uva passas, e 200 pastas de figo passado, e pôs sobre o seu jumento. Eu quero falar sobre a simbologia, sobre o significado desses alimentos, e assim eu termino essa mensagem. E espero que você, mulher, não permita que a situação, que a circunstância, que a decepção, que a dor, que a frustração, que todo tipo de sentimento não venha arruinar a sua vida, que as pessoas, as atitudes e as palavras não venham arruinar e venham determinar quem você é. A exemplo dessa mulher, que você tome posse de tudo que Deus tem para você. Olha o que Abigail, ela vai pegar e vai levar. Pão significa comunhão com Deus. Ei, aquela mulher, diante de toda a situação que ela viveu, ela jamais deixou de ter comunhão com Deus. Mesmo diante das atitudes malignas do seu esposo, das ações terríveis do seu esposo, ela jamais perdeu a comunhão com Deus. E você? Você ainda tem a comunhão com Deus? Você ainda se permite se relacionar com Ele? Vinho fala de alegria. Aquela mulher viveu momentos de dor, de tristeza, creio eu, de choro. Creio eu que nas caladas da noite
noite ela chorava, mas em nenhum momento ela perdeu a alegria. Ela tinha alegria no coração dela, porque ela sabia que ela servia a um Deus vivo, e resultado da comunhão com Deus é não perder a alegria. Resultado da comunhão com Deus, ela também levou ovelhas. Ovelhas significa mansidão, calma e paz, em meio àquele caos, a uma vida terrível, uma convivência com um homem louco, insensato, ela ainda conseguia manter a calma, a mansidão e a paz. E você, como é que tem sido o seu comportamento diante das lutas? Trigo fala de alimento, de vida. Em meio àquela vida que foi marcada pela dor, pela frustração, ela não se permitiu morrer, deixar os seus sonhos morrer pelo caminho. Ela ainda tinha vida, ela ainda conseguia não só ser alimentada, mas alimentar quem estava próximo a ela. Passas, uva passas. A uva passas, ela tem uma história interessante, porque o processo de secagem dela leva de 2 a 3 semanas no sol secando, e isso traduz pra gente uma história de vida, porque a nossa história de vida é assim. Muitas vezes nós vamos passar processos longos de secagem, duro, difícil, mas nós temos uma história que é assim como a dessa mulher, na qual eu estou transmitindo aqui para vocês. Nós estamos ouvindo falar desse testemunho. Ela deixou um legado para os seus filhos, para a sua geração, um legado para nós, porque hoje é um exemplo a ser seguido. Ei, não permita que a sua história, que de repente pode ter sido marcada por tragédia, por dificuldade, por decepções, por frustrações, não permita que isso venha mudar tudo que Deus pensa e preparou para você, porque, como eu disse, o pensamento que Ele tem sobre a sua vida é de paz e não de mal, para dar a ti, para dar a você o final abençoado. Eu creio em nome de Jesus. E pasta de figo fala o figo fala de um excelente meio de curativo, né? É um fortificante. A pasta de figo, ela era usada para passar nas feridas. Ei, deixa eu te dizer, ela foi ferida, ela permitiu-se ser cuidada, primeiro pelo próprio Deus, e ela se apegou à sua integridade, ao seu próprio caráter. Ela sabia quem ela era e, portanto, ela viveu uma história marcada por dor, marcada por dificuldade, sim, mas não permitiu que sua comunhão com Deus acabasse, não permitiu que toda dificuldade de vida, aleluia, viesse abalar, porque ela tinha alegria. Não permitiu que essas circunstâncias viessem tirar dela a paz, a mansidão, a calma. Não permitiu que a vida dela fosse uma vida de amargura, de dor, de tristeza, porque ela tinha uma história, sim, mas ela também entendia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Paulo, na sua epístola aos Coríntios, ele vai dizer assim: da mesma forma que nós somos consolados, nós vamos consolar outros. Ei, a sua história vai servir para outros. Nada que você tem vivido é por acaso. Portanto, eu sei que seguir o exemplo dessa mulher não é fácil, mas nós sabemos que é possível, porque o Senhor nos ajuda. Com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.